Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Nesta nossa 32ª aula, continuando o tema provas, começaremos o tratamento da vedação às provas ilícitas. Tanto a Constituição Federal como o Código de Processo Penal vedam expressamente a utilização das provas ilícitas. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 56, e o Código de Processo Penal, no artigo 157, vedam a utilização desta modalidade de prova. Num primeiro momento, acho prudente que façamos a distinção entre a prova ilícita como gênero, a prova ilícita como espécie e a prova ilegítima, a outra espécie de provas ilícitas. Então, a prova ilícita como espécie diz respeito àquelas provas materiais relacionadas ao direito material, ao passo que as provas ilegítimas dizem respeito às provas relacionadas ao processo. Portanto, uma ilegitimidade relacionada à extração da prova processual. Meus amigos, o artigo 157 do Código de Processo Penal diz o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Portanto, reiterando o que já havia sido dito anteriormente. Prova obtida mediante violação de norma relacionada ao direito material, prova ilícita. Prova obtida mediante violação de direito processual, prova ilegítima. A par de toda esta construção, em 2008, uma reforma operada no Código de Processo Penal acabou abrandando o tratamento dispensado às provas ilícitas. E por que houve este abrandamento? Hoje, os dois primeiros parágrafos do artigo 157 dizem respeito a algumas circunstâncias, algumas hipóteses onde é possível, onde é aceitável a utilização das provas ilícitas ou ilegítimas. Quais hipóteses são essas? Vamos lá. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Meus amigos, em primeiro lugar, o que são provas derivadas das ilícitas? São aquelas provas que decorrem das provas ilícitas. São uma consequência direta das provas ilícitas. Então, estas são as provas derivadas das ilícitas. O Código de Processo Penal admite a utilização das provas derivadas das ilícitas quando restar evidenciado que não há nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova derivada. Não é uma consequência natural, não é uma decorrência natural a produção da prova derivada. Então, não há nexo entre elas. Independentemente da ilegitimidade, da ilicitude da prova inicial, aquela que decorrer dela não apresenta qualquer nexo de causalidade. Em virtude desta ausência de decorrência lógica, a legislação admite a utilização das provas derivadas das ilícitas. Há uma segunda hipótese onde é admissível a utilização das provas derivadas das ilícitas. E qual hipótese é esta? Essa hipótese diz respeito ao encontro independente,
ou a fonte independente. Uma prova é derivada de outra, mas esta prova derivada poderia ser encontrada através da utilização dos meios normais, dos meios naturais admissíveis na nossa legislação. Então, independentemente da existência da prova ilícita, a outra prova, a prova derivada, seria encontrada. Ela decorreu de uma forma independente, de uma fonte independente, ou decorreria de uma fonte independência. Há uma independência entre elas. Meus amigos, são estas, portanto, as duas possibilidades de aceitação das provas ilícitas no nosso ordenamento. Reitero, a regra é pela inaceitação. Contudo, nestas duas circunstâncias, quando não há anexo de causalidade entre elas, ou quando o encontro se dá através de uma fonte independente, o legislador admite a utilização destas. No parágrafo 2º do artigo 157, o legislador nos explica efetivamente o que são as provas, as fontes independentes. Diz o parágrafo 2º: considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, o 157, parágrafo 2º, elucida, nos traz efetivamente o conceito de fonte independente. É aquela fonte que, seguindo os trâmites habituais e típicos dos procedimentos investigatórios ou da instrução criminal, o investigador ou responsável pela condução da instrução criminal chegaria àquela prova. Então, chegaria-se àquela prova independentemente da prova ilícita. Por quê? Os trâmites tradicionais, a praxe investigatória nos conduziria a ela de forma lógica, independentemente, reitero, da prova ilícita. Então, os dois primeiros parágrafos do artigo 157 nos trazem a exceção e explicam o que é a fonte independente. Meus amigos, o parágrafo 3º do artigo 157 diz que, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultada às partes acompanhar o incidente. De forma bastante superficial. O que acontece é o seguinte: em sendo declarada ilícita ou ilegítima a prova, esta será desentranhada do processo. Esta será desentranhada do processo e será inutilizada, por óbvio. Este desentranhamento e a sua inutilização decorrem de decisão judicial. E as partes, especialmente a parte que requereu a declaração de ilicitude da prova, podem acompanhar o incidente de desentranhamento. Tá? Então, o juiz a declara ilícita ou ilegítima. Ele determinará o desentranhamento dessa e a inadmissibilidade desta. E no que tange ao desentranhamento, as partes poderão acompanhá-lo. Tudo bem? No que tange à declaração da ilicitude ou da ilegitimidade da parte, é possível que essa seja feita após requerimento de qualquer das partes e de ofício pelo juiz, especialmente quando a norma violada for uma norma de ordem pública. Tudo bem, meus amigos? Eram estas as informações, portanto, relativas à ilicitude das provas, conforme expressa a disposição do artigo 5º da Constituição e do artigo 157, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal. Foi um prazer poder passar mais alguns instantes na sua companhia. Espero vocês na nossa próxima aula, onde continuaremos o tratamento dos aspectos relacionados às provas no processo penal.
Um grande abraço, até lá, valeu!